Olá pessoal, nesta videoaula vamos esclarecer uma dúvida comum aos novos usuários do Linux, os conceitos e as diferenças entre versões de kernel e versões de distribuições Linux. O desenvolvimento do kernel do Linux é feito em duas séries de versões separadas, a versão estável e a versão de desenvolvimento, ou seja, a versão de testes. Na versão estável, ou versão de produção, o segundo número é sempre par. Então, se você tem uma versão do kernel 2.0, 2.2, 2.4, por exemplo, você está usando uma versão de produção, ou seja, uma versão estável. Já se o segundo número da versão do kernel que você estiver usando for um número ímpar, como 2.1, 2.3 ou 2.5, trata-se de um kernel com versão de desenvolvimento, que por ser uma versão de testes, pode apresentar instabilidades em algumas funcionalidades. Quando a série de desenvolvimento atinge a maturidade, ela muda de numeração e se transforma na nova série de produção. E uma nova série de desenvolvimento tem início também. Ou seja, se as versões mais atualizadas do kernel no momento são, por exemplo, as versões 4.20 de produção e 4.21 de desenvolvimento, assim que a versão 4.21 atingir a maturidade, uma nova versão de produção é lançada com as novidades testadas e uma nova versão de testes também é iniciada. O site oficial com todas, inclusive as mais recentes versões do kernel do Linux, é www.kernel.org. Em março de 2019, durante a gravação desta videoaula, a versão estável mais atual era 5.04. Uma recomendação importante é não usar versões de kernel de testes em máquinas de produção. Procure sempre manter a última versão estável em seus equipamentos se não quiser ter eventuais surpresas com módulos ainda em fase de testes. Um outro conceito é a versão de distribuição Linux, que nada tem a ver com a versão do kernel. Distribuições são implementações independentes do Linux, diferenciando-se geralmente de acordo com os perfis dos seus usuários e por isso trazem números de versões que nada tem a ver com a versão oficial do kernel. Algumas distribuições famosas, inclusive, nem existem mais, como Conectiva Linux, a distribuição brasileira que fundiu-se com a distribuição Mandrake Linux, americana, e deu origem, na época, ao Mandriva Linux, 3 distribuições independentes com suas especificidades. Qualquer pessoa ou grupo pode simplesmente pegar o kernel do Linux, adicionar softwares aplicativos e dar um nome ao seu pacote de software. Isso é uma distribuição Linux. Embora a maioria das distribuições sejam totalmente gratuitas, nada impede que alguém lance uma distribuição e cobre por ela. Se a pessoa, grupo ou empresa mantém o kernel disponível gratuitamente, pode adicionar pacotes públicos ou privados à sua distribuição e, caso deseje, cobrar por ela. A distribuição Red Hat Linux, por exemplo, era totalmente gratuita, mas resolveu desenvolver otimizações de software e serviços Linux para empresas e por isso passou a cobrar pela distribuição. Boa parte dos colaboradores da distribuição Red Hat, quando houve essa mudança, migrou seus esforços para a distribuição Fedora Linux, que é bastante parecida com a Red Hat. Na verdade, a própria Red Hat criou e até hoje investe no Fedora, que é uma distribuição gratuita. São centenas de distribuições, algumas corporativas e a maioria open source, ou seja, com código-fonte aberto, com foco nos mais diversos perfis de usuários. Só para citar as principais, Slackware Linux, SUSE Linux e o Debian Linux, que serve de base para várias outras distribuições. Muitas dessas distribuições funcionam até em dispositivos com hardware extremamente simples, como o Raspbian Linux, desenvolvido para placas Raspberry Pi. Outras, para facilitar, executam sem instalar, a partir da própria mídia de gravação. São as distribuições Live CD, Live DVD ou Live USB. Basta dar o boot que o Linux é carregado na memória sem precisar instalar. Neste curso vamos utilizar a distribuição Debian, uma das mais estáveis e usadas da atualidade, além de servir de base para outras distribuições famosas como o Ubuntu e o Kali Linux. Veja mais detalhes sobre as principais distribuições Linux na apostila deste curso.
E essa foi a nossa quarta videoaula do curso Introdução ao Sistema Operacional Linux. Tratamos aqui dos conceitos e diferenciação entre versões de kernel e distribuições. Até a próxima!